O que acontece quando uma viúva esconde o herdeiro legítimo de um coronel cruel no sertão de 1845? Agora, a única esperança de justiça repousa em um medalhão de ferro e na confiança em um tropeiro desconhecido. O sol queimava, mas Inácia sentia um frio estranho na nuca, bem ali, no coração do sertão. O mercado de Pedras era um turbilhão de areia e vozes, um fedor misturado de carne de sol, suor e especiarias importadas que Inácia, aos 32 anos, já estava acostumada a ignorar. Ela tentava vender suas peças de renda de pilro, finas como teia de aranha, enquanto seus 4 filhos, Bento, de 10, Cecília, de 35 e Elisa, de apenas 3, brincavam silenciosamente por perto. Sua vida era uma luta diária, costurando esperança em cada ponto. Mas o destino tinha um nó mais apertado preparado para ela naquele dia de janeiro de 1845. Foi Cecília quem primeiro o viu. A menina parou de recolher pedrinhas brilhantes perto da pilha de sacos de juta, fixando o olhar em algo esquecido sob a sombra tênue da barraca do português. Mamãe, um embrulho fino demais, sussurrou Cecília, seu rosto magro, expressando uma seriedade incomum para seus 7 anos. Inácia sentiu um arrepio. Aquele não era um embrulho qualquer. Era um trouxa de linho fino, um tecido que ela raramente via, mesmo nas grandes fazendas do sul. Ao se aproximar, o aroma de sândalo pairando sobre a poeira e o cheiro forte de esterco do mercado confirmou o que temia. Havia um bebê ali, um menino enrolado com cuidado, mas abandonado. Sua pele era clara, quase pálida sob o calor sufocante. O primeiro impulso de Inácia foi gritar, chamar a atenção do alferes, mas o silêncio da criança a deteve. O recém-nascido não chorava, apenas olhava com olhos grandes e escuros para o céu de um azul violento, como se já tivesse compreendido toda a injustiça do mundo. O segundo impulso foi colocá-lo no chão e correr, pois um 5º filho, ainda por cima um exposto, significava a miséria total. Mas então seus dedos tocaram algo duro, escondido dentro da manta de linho, firmemente costurada. Com a agilidade forçada pela necessidade, Inácia rasgou o tecido com a ponta de sua tesoura de costura. Encontrou um objeto, um pequeno medalhão de ferro escuro quase preto, com a superfície estranhamente lisa e fria ao toque, e um brasão quase irreconhecível de tão enferrujado. E ainda mais importante, havia um pergaminho minúsculo, enrolado e selado com cera vermelha, com uma caligrafia fina e inconfundível. A visão daquele selo fez o coração de Inácia bater descompassadamente, como o tambor de couro dos tropeiros ao longe. Não era apenas uma criança, era um segredo, e um segredo da alta sociedade. Aquele pergaminho não era uma oração, era um documento. Era a sensação de que, ao pegar o bebê, ela havia pegado uma bomba. Ela guardou o medalhão e o documento apressadamente no forro de sua cesta de vime, sob seus panos de renda, sentindo o calor do pergaminho que parecia queimar mesmo através do tecido, um calor de promessa e perigo. Naquele exato momento, o burburinho habitual do mercado de Pedras Secas pareceu diminuir de volume. Os gritos dos feirantes e os latidos dos cães foram abafados por um som mais pesado, o ruído de ferraduras batendo na terra seca.
um grupo de cavaleiros irrompeu na praça do mercado, abrindo caminho com a autoridade que só o poder e o medo podiam conceder. À frente, montado em um alazão escuro, estava o coronel Valério de Alencar. Valério era o senhor de metade daquela região do sertão. Um homem de 50 e poucos anos, cuja crueldade era tão lendária quanto sua riqueza. A forma como ele parou, inspecionando cada rosto, era uma ameaça por si só. Inácia abaixou a cabeça, sentindo o cheiro forte, distinto e caro de água de louro que emanava dele. Um perfume incongruente na poeira. O coronel Valério procurava alguma coisa ou alguém, e seus olhos varreram a feira com a precisão de um caçador experiente. Inácia puxou Bento e as outras crianças para perto, a cesta com o segredo entre os pés, e começou a cantarolar baixinho para o bebê, tentando acalmar o pânico que a sufocava. Ela sabia que a menor hesitação, o menor olhar traído, seria suficiente. Não olhem para ele, sibilou para as crianças, os olhos fixos na bainha desgastada de sua saia. O coronel parou não a 10 passos dela. Seus olhos perfuraram a multidão. Ela sentiu o peso daquele olhar, não o olhar do homem que vê uma mulher, mas o olhar do homem que vê um obstáculo. Ele se inclinou na celestial e o perfume de água de louro se intensificou, misturando-se com o pó. Vocês viram alguma coisa em comum, mulher? Algo fora do lugar? Ele perguntou, sua voz grossa cortando o ar pesado. Inácia manteve a respiração, o calor do sol em sua nuca contrastando com o medalhão frio em sua cesta. A súbita percepção de que a ameaça tinha um nome e um rosto, e que ela agora estava no caminho de um homem que via vidas como meros grãos de areia. Ela respondeu em um tom baixo e monótono, próprio de quem apenas sobrevive. Nada além do pó, coronel, apenas o que a feira tem de costume. Ele hesitou. Aquele breve silêncio, onde a única coisa audível era o ranger do arreio de couro e o som agudo das moscas zunindo, foi mais perigoso do que qualquer grito. Inácia percebeu o que o coronel Valério procurava e, por uma terrível coincidência, ela acabara de guardá-lo no fundo de sua cesta. Ele desconfiou. Inácia sentiu-o na maneira como a sela rangeu quando ele ajustou a postura, na forma como o coronel Valério de Alencar estudou o bebê nos seus braços. Um olhar que não continha ternura, mas cálculo. Ela sentiu o cheiro amargo do tabaco de mascar que ele cuspia na poeira. O medalhão de ferro parecia pulsar contra o vime da cesta, um segredo vivo. Este é seu, mulher? Valério apontou para o recém-nascido, que Inácia agora apertava contra o peito, uma mancha de linho fino deslocada no tecido rústico de seu vestido. Inácia tossiu, o ar seco e quente arranhando sua garganta. Tinha de ser rápida e crível. É um afilhado, coronel. Ela mentiu, a voz surpreendentemente firme. A mãe morreu no parto, lá para os lados de Pão de Açúcar. Vim buscar a criança há 2 dias. É um fardo, mas a gente se ajeita. O coronel estreitou os olhos. Ele não era um homem que aceitava mentiras, e o peso da sua incredulidade era quase físico. Seus cavaleiros, homens rudes e cheios de cicatrizes, mantinham-se em silêncio ameaçador, as carabinas reluzindo sob o sol inclemente. Um deles, um mestiço de nome Zé Faísca, conhecido pela sua lealdade cega e violência rápida, desceu do cavalo e se aproximou.
Não parece gente do povo, coronel. Zé Faísca observou, a voz êspera como a areia. Ele estendeu a mão para tocar a criança, mas Inácia recuou instintivamente, um movimento pequeno, mas carregado de desafio. Não toque nele, Inácia ordenou, surpresa com a própria audácia. Ela sentiu a fúria do coronel, uma onda de calor que a atingiu como uma baforada de forno. Aquele gesto, a recusa de submissão, a certeza de que havia cruzado uma linha invisível, tornando-se não apenas uma viúva pobre, mas uma inimiga potencial. Valério riu, um som seco e desagradável, mais como o estalo de um chicote do que uma manifestação de alegria. É muito corajosa para uma viúva que mal tem o que comer. Cuidado, afilhados como as sementes podem se tornar ervas daninhas. Ele olhou para os filhos de Inácia, que se encolheram atrás da mãe, os olhos arregalados, e o cheiro doce e enjoativo de água de louro parecia envolvê-los. Ele ordenou a Zé Faísca que revistasse as barracas vizinhas, não a dela. Por que não a dela? Inácia entendeu então. Ele buscava um corpo, talvez. Alguém que estivesse procurando a criança, não a criança em si. O segredo no forro da cesta era o que o coronel realmente queria, algo que só Inácia, a viúva analfabeta, havia percebido. A tropa partiu com o mesmo estrondo de ferraduras que a trouxe. Inácia permaneceu ali por longos minutos, sentindo a tensão se dissipar lentamente. O medo não a abandonou, mas transformou-se em uma determinação fria. Ao colocar o bebê em seu catre improvisado no barraco de taipa que chamava de lar, ela observou o brilho opaco do medalhão de ferro que havia deslizado para fora da manta. Era estranhamente pesado e estava agora preso por um cordão áspero que ela usava no pescoço. Naquela noite, sob a luz bruxuleante de um candeeiro a querosene, Inácia pegou o pergaminho. O cheiro de cera antiga era forte. Ela não sabia ler, mas a caligrafia era distinta, e o selo, embora quebrado, continuava a evocar a imagem de poder e riqueza. Ela chamou Bento, seu filho mais velho, que havia aprendido a ler e escrever algumas palavras com o padre Abelardo, um jesuíta aposentado. Bento, meu filho, o que diz aqui? A viúva sentiu uma leve tontura, o peso do papel em suas mãos, parecendo maior que uma pedra de moinho. Bento, com seus 10 anos e a seriedade de um adulto, decifrou as palavras com dificuldade, sussurrando cada letra sob o calor da lamparina. O pergaminho era uma declaração côncia e direta, escrita em latim misturado com português arcaico. O bebê, a quem chamavam de Afonso, era o herdeiro legítimo de uma grande fortuna e de um nome de respeito na província, mas seu nascimento e existência deveriam permanecer um segredo absoluto, sob a ameaça de morte imediata. Havia um nome de mulher na parte inferior, borrado pela cera. O garoto hesitou, olhando para a mãe com olhos arregalados. O que estava escrito ia muito além de tudo o que haviam aprendido sobre o mundo. Era a confirmação de que o coronel Valério não procurava um fugitivo. Ele procurava a prova de que sua ascensão ao poder estava ameaçada por um recém-nascido. O medo de Inácia solidificou-se, transformando-se em uma parede fria de gelo dentro do seu peito. Ela havia resgatado o herdeiro de seus inimigos. O que ela faria agora? O destino da criança e, possivelmente, o de sua própria família
dependia do silêncio e da camuflagem. Ninguém pode saber sobre este papel, Bento, nem mesmo seus irmãos. A viúva guardou o documento e o medalhão dentro de um pequeno cofre de madeira, que ela costumava usar para guardar as rendas mais valiosas. Ela sabia que tinha que se mudar. O ar de Pedras Cegas estava agora muito carregado de perigo, e o perfume caro de água de louro a assombraria onde quer que fosse. A única rota de fuga viável seria para o oeste, para as vastas e isoladas terras do Pantanal, onde a lei do sertão era apenas um sussurro fraco. Mas a viagem seria longa, perigosa e cara. E o coronel Valério, ela sabia, não esqueceria o rosto da mulher que ousou desafiá-lo, nem a presença daquele bebê de olhos sérios. 3 semanas se passaram sob o peso opressor do sol e da ameaça invisível. E Inácia havia vendido suas melhores peças de renda, alegando que precisava de dinheiro para pagar dívidas antigas, mas o verdadeiro motivo era o preço do sustento de mais uma boca e o custo da fuga. Ela dera ao bebê o nome falso de Ciro, uma tentativa de apagamento que parecia zombeteira, dado o peso do medalhão de ferro sob seu vestido e o pergaminho guardado. O coronel Valério não apareceu novamente no Meráclito de Pedras Secas. Mas Inácia sentia seus olhos sobre ela, a sombra de Zé Faísca pairando em cada esquina. A atmosfera de isolamento própria do sertão agora era sufocante. Ela percebeu a presença de um cavaleiro desconhecido parado na crista de uma duna próxima todos os dias e o cheiro forte de fumaça de tabaco, o mesmo que Zé Faísca fumava, flutuava ocasionalmente perto de seu barraco, mesmo em manhãs de vento. "Nós vamos embora, filhos. Vamos para a terra onde a água não tem fim", Inácia anunciou certa manhã, a voz embargada pela urgência. As crianças, acostumadas à vida nômade de privações, apenas assentiram, exceto Bento, que a observava com a seriedade de quem compreende a natureza do medo. Ele guardava o segredo do pergaminho como um tesouro perigoso. A viagem para o Pantanal, uma distância que Inácia avaliava em dezenas de léguas, começou antes do amanhecer. O ar estava frio e úmido antes do sol nascer, o que era um alívio temporário. Ela tinha apenas um burro velho e uma carroça de 2 eixos. Ciro, o falso nome, era mantido envolto no linho fino original, apesar dos protestos das crianças sobre o desperdício, e o medalhão estava seguro, envolto em um lenço junto ao peito de Inácia. Eles seguiam o leito seco de um rio, na esperança de encontrar água. No meio da tarde, quando o calor atingiu o ápice, Inácia parou para descansar sob a sombra escassa de um juazeiro espinhento. O choro de Ciro começou, agudo e persistente, e nem mesmo a canção familiar de Inácia conseguia acalmá-lo. De repente, Bento gritou: "Mamãe, rastros!" O menino apontou para o chão poeirento. Marcas de botas, não botas rústicas de peões, mas botas de oficial, com um padrão distinto de taxas na sola. Inácia sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. O medalhão de ferro pareceu gelar em seu peito. As marcas não eram recentes, mas estavam ali, claras e inconfundíveis. Ela sabia que as botas eram de Zé Faísca. Uma vez, no mercado, ela vira as marcas que ele deixara na lama. "Ele nos seguiu?" Ela sussurrou, a garganta seca.
Este foi desta parte a constatação de que o rastreador não estava apenas atrás deles, mas à frente, cortando o caminho. Inácia agiu com a velocidade de uma mãe acuada. Ela pegou Ciro e o colocou nos braços de Cecília. Cecília, Damião, Elisa, vocês vão continuar reto, escondidos entre os arbustos. Se ouvirem alguma coisa, continuem andando e não parem. Bento, você vem comigo? Inácia pegou a carroça e a virou bruscamente, forçando o burro a seguir uma trilha de cabras coberta de vegetação rasteira que levava a uma pequena colina rochosa. O objetivo era criar um rastro falso, uma distração. Era uma manobra arriscada, uma aposta desesperada, mas o medo de ser alcancada era maior do que a prudência. Chegando à colina, ela escondeu o medalhão e o pergaminho numa fenda entre as pedras. Se me acontecer alguma coisa, Bento, você pega isto e mostra ao primeiro padre ou juiz honesto que encontrar. Não confie em ninguém que cheire a água de louro. Mal terminou de falar, ouviu-se o som inconfundível do trote de um cavalo vindo do leito do rio. Eles estavam perto. O som de couro e do animal bufando era cada vez mais alto. Esconda-se atrás daquela rocha, Bento. Fique quieto. Inácia empurrou o filho, pegou um punhado de terra e espalhou-o apressadamente sobre o esconderijo do pergaminho e do medalhão. O cavalo parou. Zé Faísca desmontou, olhando para a carroça abandonada. O cheiro de suor do cavalo, misturado com o forte aroma de tabaco, atingiu Inácia. Ela sentiu a areia quente sob seus joelhos, a proximidade da morte. Viúva, a senhora me deu trabalho, disse Zé Faísca, sua voz contida, mas cheia de ameaça. Ele estava sozinho. Ele ergueu a carabina, apontando-a para o peito de Inácia. O coronel Valério não gosta de ser enganado. Onde está o bebê de luxo? Inácia cerrou os dentes. Eu o entreguei. Não o queria mais? Achei que poderia viver de caridade com meus filhos, mas a fome não espera. Zé Faísca riu, um som seco e zombeteiro. Mentira! A senhora tem o cheiro do medo e da ambição. Entregue o que pegou e talvez o coronel a deixe viver. Um instante de silêncio denso se seguiu, onde o único som era o zumbido insistente dos insetos. Inácia notou um detalhe. A carabina estava apontada para ela, sim, mas ele não estava olhando para ela, estava olhando para a carroça. Eu não sei do que você está falando, Inácia disse, mas o som de sua voz era fraco. Zé Faísca avançou um passo e foi então que Inácia agiu, não com força, mas com desespero. Ela se jogou na terra e, com um grito, empurrou a roda da carroça. O burro, assustado com o barulho, relinchou alto e disparou para o lado, arrastando o veículo e fazendo uma nuvem espessa de poeira e areia subir. Zé Faísca recuou, tossindo e cobrindo os olhos, a ação inesperada que podia lhe custar a vida. Inácia levantou-se e correu, não para o burro, mas para a trilha onde seus filhos estavam escondidos. Zé Faísca recuperou-se e disparou um tiro que raspou a pedra onde Bento estava escondido. Ele sabia que Inácia estava em fuga e que o bebê não estava com ela. O coronel Valério não a perdoaria por essa afronta, e agora Inácia tinha a certeza de que a simples fuga não bastaria. Ela teria que se armar de coragem e astúcia se quisesse sobreviver. Eles correram por horas, o sol se pondo no horizonte, pintando o sertão com tons de laranja e roxo violento.
O ar ficou frio rapidamente. Inácia reuniu os 5, Ciro aninhado em seus braços, e os guiou em uma corrida desesperada, aterrorizados com a possibilidade de Zé Faísca ter encontrado o rastro real, o cheiro de água de louro e fumaça em sua imaginação. A adrenalina do confronto tinha injetado uma força inesperada em suas pernas, mas o medo a exauria. Ento ofegante parou no leito seco de um riacho, pegando uma pedra e segurando-a. Ele vai nos pegar, mamãe. Ele sabe que estamos indo para o oeste. Ele sabe o que eu quero que ele saiba, Inácia rebateu, com a voz baixa e tensa, observando o céu escurecer. Ela se lembrava da hesitação de Zé Faísca perto da carroça. Ele pensou que a criança ou o pergaminho estavam ali. Aquela mentira lhe comprara tempo, mas não segurança. Finalmente, eles se esconderam em um pequeno grotão, uma depressão de terra vermelha, onde Inácia fez uma fogueira minúscula com gravetos secos. O cheiro de fumaça e mato queimado era um conforto. Ciro, finalmente, adormeceu, o linho fino contrastando com a terra áspera. Naquela noite, Inácia tentou analisar a situação. O coronel Valério não enviaria um batalhão para buscar uma mulher pobre e um bebê. A casa era secreta, pessoal. O segredo de Afonso era uma ameaça ao seu poder, e ele não poderia arriscar que o nome do herdeiro legítimo se espalhasse. O medo que sentia transformou-se em uma lógica fria. Se ela revelasse o segredo, Valério teria de matá-la publicamente, arriscando um escândalo. Precisamos de aliados, Inácia disse a Bento, que a observava em silêncio. Pessoas que não temam Valério. A única pessoa que Inácia conhecia com alguma independência e poder de fogo era Dr. Horácio da Silva, um médico solitário de 30 e poucos anos que vivia em uma fazenda isolada a dezenas de léguas mais perto do Pantanal. Ele tinha fama de ser um homem honesto e estranhamente reservado, sem laços com a política do coronel. Ela o conhecera anos antes, quando ele tratou de uma febre em Sicília. Mas procurá-lo era como pedir a morte. A fazenda das Águas Claras ficava a 2 dias de caminhada na direção em que Zé Faísca os esperava. Ela teria que usar a coragem de um lobo. Na manhã seguinte, Inácia tomou a decisão. Ela enviou Bento de volta à Colina Rochosa para buscar o medalhão de ferro e o pergaminho, com instruções estritas para não olhar para trás. Em seguida, ela caminhou na direção do Pantanal, evitando as estradas principais, seguindo o sol do oeste. Na segunda noite de caminhada, o sono de Inácia foi interrompido por um som, o ruído de cascalho sendo pisado por botas. Ele estava perto, muito mais perto do que ela esperava. Ela sentiu o cheiro de suor, tabaco e cavalo. Inácia agarrou uma faca de cozinha, a única arma que possuía. O perigo era iminente. Ela rastejou para fora do abrigo, deixando as crianças dormindo. "Quem está aí?" Ela gritou, sua voz falhando. A resposta veio na forma de uma sombra alta e esguia. Não era Zé Faísca, mas sim um dos capangas menos conhecidos do coronel, chamado Tião. Ele era novo na área e, pelo que Inácia sabia, mais estúpido do que leal. "Viemos buscar o que é do coronel", Tião disse. Sua voz um sibilo baixo, a lanterna que ele carregava tremulando e lançando sombras longas. O ar estava frio e o orvalho da noite a envolvia. Este foi a constatação de que o cerco estava se fechando e que a ameaça agora tinha um número maior do que 1. Inácia pensou rápido, lembrando-se da arrogância de Valério. "O coronel não se importa com a renda que eu costuro, Tião.
Mas eu sou uma mulher de honra. Eu não roubei nada dele. Não é a renda? Tião disse, aproximando-se da área das crianças, mas sem vê-las. É o bebê, o bastardo com o pano fino. Bastardo? Inácia riu, um som falso e nervoso. O coronel disse que era um bastardo. Ele é o legítimo filho do seu primo, o doutor Horácio da Silva, que morreu recentemente. Horácio o colocou para fora para que Valério não o matasse, mas eu o peguei e agora vou entregá-lo aos da Silva em Cuiabá. O coronel não pode ter o filho de seu próprio sangue. A mentira, embora arriscada e audaciosa, atingiu Tião. A incerteza brilhou em seus olhos. O nome de Horácio era o gancho. Tião hesitou. O reconhecimento de que a informação podia ser mais valiosa do que a violência. O coronel Valério havia escondido o parentesco da criança para que seus homens não hesitassem em matar um bastardo qualquer. Tião baixou a lanterna e, no clarão da luz Inácia, viu o brasão na bainha de seu facão. Não o brasão do coronel, mas o da cavalaria. Isso é verdade. O coronel mentiu? Ele mente para todos, Inácia sussurrou, aproveitando a hesitação. A criança carrega um medalhão de ferro no pescoço, o brasão da família do doutor. Você quer ser pago por Valério para matar o herdeiro de da Silva? A visão do facão reluzindo na escuridão, com o reflexo da luz da lanterna, era. Tião recuou. O conflito interno, a lealdade contra a família, era mais forte do que a ordem. Ele estava numa encruzilhada moral. Fez! Inácia ordenou, aproveitando o momento de confusão. Diga ao coronel que o bebê morreu de febre e que o corpo foi enterrado. Diga que eu o vi e chorei por ele. Tião virou-se e correu, a sombra se fundindo na escuridão. Inácia voltou para as crianças, o coração martelando. Ela sabia que a mentira não duraria. O coronel Valério era esperto demais para cair em uma história sobre o falecido doutor Horácio da Silva. Mas Inácia havia plantado uma semente de desconfiança na mente de um dos soldados, e agora teria que correr contra o tempo para chegar à única pessoa que poderia protegê-la. A mentira sobre o doutor Horácio da Silva, embora arriscada, comprou a Inácia a brevidade de um dia. Ela sabia que Tião, com sua hesitação, voltaria ao coronel Valério e confessaria seu erro. O coronel saberia que Inácia estava em posse de informações demais, talvez até mesmo do pergaminho que detalhava a origem do bebê. Ela teve a terrível certeza de que Valério faria de sua caçada uma prioridade, ignorando a sutileza para empregar a força. Eles continuaram a caminhada, o sol da manhã já alto, secando o orvalho e intensificando o calor. O caminho estava mais perigoso agora. Inácia evitava qualquer sinal de civilização, seguindo trilhas de animais em vez de rotas de tropeiros. Ela se sentia como um tatu-bola rolando em direção ao pântano, buscando refúgio na água e na lama. Ao meio-dia, Bento, que seguia na frente, chamou a atenção para um detalhe perturbador. No tronco de um pau-ferro velho, alguém havia feito uma marca, um corte profundo na forma de um V estilizado. É a marca da fazenda de Pedra Branca, mamãe. A fazenda do coronel. Estamos no limite das terras dele, sussurrou Bento, o medo em sua voz fazendo Ciro nos braços de Inácia choramingar. Inácia sentiu o cheiro de mato queimado e poeira, mas havia outro cheiro, mais sutil e metálico.
o cheiro de pólvora e óleo de arma. Ela sabia que estavam perto de uma emboscada. Zé Faísca não arriscaria ser visto de novo. Ele os esperaria onde o caminho forçava um gargalo. Ela pegou o medalhão de ferro do pescoço, que agora estava quente com o calor do seu corpo, e o apertou na mão. Não era apenas uma joia. Era a única moeda de troca que ela tinha. Bento, tire as crianças daqui. Sigam a direção do cheiro de água para o fundo do vale. Eu vou atrasá-los. O veio com a determinação fria em seus olhos. Inácia estava se preparando para se tornar uma isca. Não, mamãe. Bento suplicou, mas Inácia era inflexível. Ela o beijou na testa e entregou Ciro a Cecília, cujos olhos estavam cheios de lágrimas silenciosas. Se vocês chegarem ao Pantanal, procurem por um rancho à beira da água com telhado de palha. Perguntem por Dona Maria, a rendeira. Ela é minha prima, e mostre a ela isto. Inácia sussurrou, deslizando o medalhão para o bolso de Bento. Inácia pegou a faca de cozinha e correu na direção oposta, para um pequeno aglomerado de arbustos altos na crista de uma pequena colina. Ela propositalmente quebrou galhos e pisou forte, para deixar um rastro de som e movimento. Ela ouviu o assobio baixo, um sinal. Zé Faísca estava lá. Ela se escondeu atrás de uma moita de umbu, sentindo as espinhas afidas em suas costas. Ela podia ouvir o murmúrio baixo e ameaçador de dois homens. Eles estavam esperando que ela chegasse perto o suficiente. Inácia fez uma prece rápida e pegou um punhado de areia seca. Quando ouviu o som de um passo se aproximando, ela se levantou subitamente e atirou a areia no rosto do homem mais próximo. O homem gritou, e Inácia, em um movimento rápido e desesperado, o esfaqueou na perna com a faca de cozinha. Não foi profundo, mas o suficiente para fazê-lo cambalear. Era Tião, o mesmo homem da noite anterior. Você me enganou, viúva desgraçada. Ele berrou, a voz cheia de dor e raiva. O ruído da briga atraiu Zé Faísca, que emergiu da moita de capim, a carabina pronta. Seu rosto era uma máscara de fúria e suor. Ele sentiu o cheiro forte de sangue e terra. O calor da tarde parecia vibrar com a tensão. O coronel está aqui. Ele quer o bebê e quer o que você escondeu. Zé Faísca disse, sua voz calma, o que era mais aterrorizante do que o grito. Ele se aproximou lentamente. O bebê está morto. A febre o levou. Inácia ofegou recuando, tentando ganhar tempo para as crianças. Mentira! A mentira da noite passada! Você escondeu o pergaminho! Zé Faísca rebateu, mirando a faca na mão de Inácia. Ele estava cansado do jogo. O coronel Valério não vai negociar com a honra de sua família. Onde está o documento? Inácia sabia que havia chegado ao ponto sem volta. Ela não tinha como lutar contra os dois, mas havia algo que ela podia fazer. Ela se lembrou do que Bento havia lido no pergaminho, que o bebê era o herdeiro legítimo. Ou era a percepção de que sua única esperança era criar um escândalo público. Você não ousa me matar? Inácia disse, a voz subitamente forte, cheia de dignidade roubada. Eu não sou apenas uma viúva, eu sou a protetora do herdeiro. E se eu morrer, o pergaminho vai para o doutor Horácio da Silva, que ainda está vivo e tem muito a dizer sobre Valério. A mentira, ainda mais audaciosa que a primeira, paralisou Zé Faísca. O nome doutor Horácio era uma lenda de justiça no sertão. O coronel Valério havia espalhado o boato de sua morte. Zé Faísca hesitou, o tiro retido.
Ele olhou para Tião, que gemia no chão, e para Inácia, que parecia subitamente mais alta. O temor da retaliação de um homem de nome da Silva era real. A hesitação de Zé Faísca lhe deu a chance de que precisava. Inácia correu, mas não para o vale, e sim para o leste, de volta para Pedras Secas, a direção oposta à de seus filhos. Ela se tornou a isca perfeita, uma flecha apontada para o coração do sertão. Seus filhos estavam livres, pelo menos por enquanto, seguindo o cheiro de água, enquanto Zé Faísca, com o medo de Valério e o medo do da Silva no encalço, não teria outra escolha senão persegui-la. Inácia correu até o crepúsculo, o coração a ponto de explodir no peito, o barulho das botas de Zé Faísca e do seu cavalo atrás dela como a batida furiosa de um tambor. Ela não parou até que o sol se pôs e as estrelas do sertão, milhões de pontos frios e brancos, começassem a cintilar no céu de veludo preto. Ela havia corrido para o leste, na direção errada, de volta para onde o perigo era conhecido, mas onde a sua fuga seria mais visível e, ironicamente, mais segura para os seus filhos. A esperança era chegar à cidade de Vila Velha, a uma dezena de léguas, onde havia um juiz, longe da influência direta do coronel Valério. Ela se escondeu em um bosque de carrancas, sentindo o frio penetrante da noite, o cheiro de mato, terra e desespero a rodeava. Zé Faísca e seus homens a haviam perdido na escuridão, mas ela sabia que eles montariam guarda nos caminhos. Sua estratégia havia sido bem-sucedida. Ela era a caça principal, e os seus filhos, por enquanto, estavam livres para seguir a trilha para o Pantanal. Na manhã seguinte, Inácia descobriu que não estava sozinha. Ao acordar sob a luz fraca do alvorecer, ela ouviu o som de uma navalha sendo afiada. Ela se preparou para a morte, agarrando a faca de cozinha mais uma vez. Mas não era Zé Faísca. Era um homem alto, de uns 30 anos, com roupas simples de couro e um chapéu de abas largas, sentado tranquilamente ao lado de uma pequena fogueira. Ele preparava café e o aroma forte e reconfortante atingiu Inácia. "Não sou do coronel, mulher. Sou um tropeiro", disse o homem, sem levantar o olhar, como se soubesse que ela estava ali há horas. "O cheiro do seu medo é mais forte que o cheiro da pólvora que deixaram para trás." Inácia hesitou. Ela sentiu o calor do café e a curiosidade do homem. Este foi a constatação de que o perigo podia vir disfarçado de gentileza ou a salvação disfarçada de suspeito. "E o que faz um tropeiro nas terras de Valério, longe das rotas?" Inácia perguntou, mantendo-se nas sombras. "Estou buscando uma encomenda", ele respondeu e finalmente levantou o olhar. Seus olhos eram sérios e gentis, e sua barba por fazer lhe dava um ar cansado, mas confiável. "Vi que está fugindo. Deixou para trás 4 crianças e um bebê." O coração de Inácia gelou. Ele havia visto tudo. "E você vai me entregar a Valério?" O tropeiro sorriu tristemente. "Não, o coronel Valério não é o único homem com rancor neste sertão. Meu nome é Elis. E a encomenda que procuro não é de Valério, é de alguém que Valério roubou e humilhou." Inácia pensou no medalhão de ferro e no pergaminho. O coronel havia roubado a fortuna e o nome de uma criança. A história de Elias parecia se encaixar na teia de vingança.
O cheiro de café quente e terra era um convite para o risco. Eu preciso chegar à Vila Velha e preciso de tempo, Inácia disse. Vila Velha não vai adiantar. Valério subornou o juiz de lá. Mas há um juiz que ele teme, um que vive perto do Pantanal, o juiz Aguiar. É lá que você deveria ir. Elias tomou um gole de café. Inácia ficou tensa. O Pantanal, a direção em que seus filhos estavam. Eu conheço essa rota, é longe. Eu tenho um cavalo rápido. O coronel e seus capangas estão no leste, seguindo o rastro falso que você deixou. Eu a levo para o oeste, mas você terá que confiar em mim. Inácia considerou o risco. Confiar em Elias era entregar seu segredo a um estranho. Mas continuar correndo sozinha era suicídio. A menção ao juiz Aguiar, alguém que Valério temia, a confirmação de que a vingança era uma força real naquele sertão. O que você está buscando, Elias? Inácia perguntou, sentando-se finalmente, o frio da noite ainda nos ossos. Justiça, mulher! Eu busquei o bebê Afonso no dia em que ele nasceu, mas Zé Faísca me encontrou. O bebê era para ter ido para Cuiabá, para a família de sua mãe, mas eu o perdi. O seu linho fino de linho não me enganou, e nem o cheiro de água de louro que senti no ar em pedras secas. Inácia puxou o medalhão de ferro do bolso de Bento, mostrando-o a Elias. Ele ficou pálido. Este é o selo da casa de Castro Alves. É dele que Valério quer se livrar. Ele a ajudaria a chegar ao juiz Aguiar, que estava a dezenas de léguas, a salvo de Valério. Mas ele teria que arriscar a vida. Inácia não precisou pedir. Eu sei onde o coronel está caçando. Eu vou levá-la por caminhos que só os tropeiros conhecem. Mas, se formos pegos, o segredo daquela criança pode nos custar a vida. Elias olhou para Inácia, e seus olhos carregavam a mesma solidão e a mesma dor que ela sentia. Eles partiram antes que o sol estivesse totalmente visível, seguindo para o oeste. Elias a colocou na sela de seu cavalo, e eles cavalgaram juntos. A proximidade física era estranha e inesperada. Um homem e uma mulher no meio do nada, unidos por um segredo e uma fuga. E as crianças? Inácia perguntou, sentindo o vento quente no rosto. Zé Faísca e seus homens seguirão o rastro de um adulto. As crianças estão seguras. Se elas seguirem o cheiro de água, elas encontrarão o Pantanal, e lá encontrarão minha irmã. Ela as levará para o juiz Aguiar. A voz de Elias era firme. Inácia entendeu que a separação de seus filhos era um sacrifício necessário, a dor da mãe transformando-se em arma. Elias sorriu. Agora só temos que torcer para que o juiz Aguiar seja honesto o suficiente para aceitar o que a senhora tem. Eles tinham um plano e um destino, mas a estrada para a justiça no sertão do Brasil, no ano de 1845, era longa, poeirenta e manchada de sangue.